Oi, pessoal! Sabe aquela pergunta: será que um país inteiro pode ter uma missão espiritual? Pois é, segundo a doutrina espírita, o Brasil tem uma. E olha, é uma missão e tanto. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender o que realmente quer dizer essa história de o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Para a gente entender essa história, tudo começa, na verdade, com uma inquietação lá no plano espiritual. A tradição espírita nos conta que essas palavras aqui, atribuídas a Jesus, mostram uma tristeza, uma preocupação genuína com o jeito que a humanidade estava levando as coisas. Mas o que estava acontecendo de tão grave para gerar essa preocupação toda? É exatamente aí que a gente chega na raiz de tudo. Porque, né, antes de entender a missão em si, a gente precisa sacar o porquê dela existir. Foi essa preocupação de Jesus com o estado do nosso mundo que deu o pontapé inicial para todo um plano espiritual. Olha, o cenário não era nada bonito. A coisa estava feia. Por todo o planeta, o que mais se via era briga, conflito, uma luta entre irmãos, sabe? Aquela mensagem de amor, de fraternidade do Evangelho parecia que tinha se perdido no meio de tanto egoísmo, de tanta violência. Ficou claro que era preciso achar um novo lugar, um solo fértil para resgatar essa sementinha. E foi justamente dessa necessidade que nasceu um plano no mundo espiritual. A ideia era a seguinte: se a árvore do Evangelho já não estava mais encontrando terra boa para crescer no velho mundo, então a solução seria encontrar uma nova terra. Um lugar especial onde ela pudesse florescer de novo e dar frutos para ajudar toda a humanidade. E para colocar esse plano em prática, a história que nos chega é que Jesus teria chamado um de seus mensageiros, Eliu, com uma missão, gente, monumental: achar um novo lar para os seus ensinamentos. Imagina a responsa. E lá foi Eliu numa busca pelo mundo inteiro, analisando os povos, os continentes. E essa jornada o trouxe até aqui. Um território imenso, com uma natureza incrível e, o mais importante, meio que isolado dos grandes conflitos da época. E a cereja do bolo? Vista do alto, essa terra tinha o formato de um coração. E com essa descoberta veio a decisão final do Alto, uma declaração que, basicamente, selou o destino espiritual daquela nação para sempre. A partir daquele momento, aquela terra seria conhecida como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ok, coração do mundo, pátria do Evangelho, são nomes com um peso enorme, né? Mas, vamos lá. O que isso significa na prática? O que realmente é essa missão? Agora a gente vai a fundo nesse propósito. Bom, o ponto central é esse aqui, ó. Ser a pátria do Evangelho é ter a tarefa de se tornar uma espécie de farol espiritual para o mundo. Um lugar onde a mensagem de Jesus, de amor, de caridade, de fraternidade, não é só para ser estudada, sabe? É para ser vivida na pele, no dia a dia. A ideia é que o Brasil se torne um celeiro mesmo, cheio de bons exemplos e de consolo para oferecer ao resto do planeta que ainda está passando por tanta dor. E é sempre bom a gente saber de onde vêm essas informações, né? Esse ensinamento todo faz parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, o nosso conhecido ESG. E toda essa história que a gente está contando, ela está super detalhada num livro famosíssimo, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A obra foi ditada pelo espírito Humberto de Campos, que foi um grande escritor aqui no Brasil. E o nome do livro, claro, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá legal, a gente já entendeu a grandiosidade desse plano espiritual. Mas aí, claro, a pergunta vem direto pra gente, né? O que isso significa pra nós, no nosso dia a dia? Qual é o nosso papel no meio dessa história toda? E olha, essa pergunta não é só para fazer a gente pensar e esquecer depois, não. É um convite para uma reflexão bem séria. Porque se essa terra tem mesmo um propósito espiritual tão importante, então todo mundo que nasce ou vive aqui, de um jeito ou de outro, acaba compartilhando um pedacinho dessa responsabilidade. E agora a gente chega num ponto que, olha, é fundamental entender. Essa história de ser pátria do Evangelho não é um privilégio, gente. Não é um atestado de que quem está aqui é espiritualmente superior de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É uma tarefa, uma baita responsabilidade. É, na verdade, um chamado para o trabalho, um compromisso de estudar, praticar a caridade e ajudar a construir uma sociedade melhor para todo mundo. Então, beleza. Como é que a gente transforma essa responsabilidade toda em coisa prática, no dia a dia? Bom, primeiro, estudando, né? Para poder entender de verdade a mensagem do Cristo. Mas depois, e isso é o mais importante, é viver o que se aprendeu. É transformar a teoria em prática. Isso significa se esforçar para unir as pessoas, tentar ser um exemplo de caridade, de amor,
Enfim, cada um do seu jeito, fazendo a sua parte para ajudar o Brasil a cumprir essa missão tão bonita de iluminar o mundo. E para a gente fechar nosso papo de hoje, fica essa mensagem fortíssima que teria sido enviada a Bezerra de Menezes, uma figura gigante do espiritismo por aqui. Ela nos lembra de uma coisa essencial. Essa obra toda não é nossa, é de Jesus. Nós somos os trabalhadores, estamos aqui para ajudar a construir, a consolidar tudo isso. É um trabalho de formiguinha, contínuo, que a gente constrói todo santo dia, cada um com seu tijolinho. Fica aí então a reflexão para cada um de nós. Qual é o nosso papel nessa construção?